Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus para que nós possamos meditar um pouquinho a respeito, dar continuidade aí à nossa linha de raciocínio, né? Trabalhando um pouquinho essas questões das Escrituras, que não deixa de ser uma questão fantástica para nós, né? Hoje nós vamos verificar um pouquinho aqui no livro de Romanos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 21 ao verso de número 25. E eu vou fazer apenas a leitura do verso de número 21. E depois os irmãos meditem um pouquinho mais com calma em todos eles, né? Que é muito interessante. Aliás, é uma questão intrínseca de uma luta perversa. Esse contexto que o nosso irmão Paulo nos orienta. A palavra de Deus diz assim, no verso 21. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha que interessante, né? Quando eu penso em fazer o bem, o mal já está comigo. E é uma verdade. Porque quando nós olhamos lá atrás, no Gênesis, nós tínhamos uma alma pura. Após o pecado, a minha alma é pecaminosa. E a palavra diz que o pecado ele contaminou toda a terra. Água debaixo da terra, terra, mar, em cima nos céus e por aí vai. O pecado ele detonou o nosso mundo. Olha como o pecado ele é forte. O irmão pode entender o pecado da forma que quiser. O antes no Gênesis, a pureza do Senhor. Após os Gênesis, a queda deste homem foi crucial. E é com esta queda que nós estamos lidando no dia de hoje, com tudo aquilo que o irmão está vendo como sorte de questões miseráveis que acabam ocorrendo em cima do homem. Quando eu falo homem, eu estou dizendo da humanidade de uma forma geral, em todos os aspectos e sentidos, socioeconômico, financeiro, psicológico, social, físico, químico e por aí vai. É devastador este pecado. E é interessante porque se Jesus não estivesse vindo, se o Espírito Santo no dia de hoje não estivesse aqui conosco, nós já teríamos sido consumidos por nós mesmos. Porque nós somos ruins pela própria natureza pós-pecado. Porque o antes do pecado nós não sabemos como que é. Nós só sabemos após. E o que está escrito antes, que vivenciava uma harmonia, até Lúcifer, Satanás, Diabo, qual o nome que você queira dar, ter colocado aí as suas mãos numa obra maravilhosa que o Senhor nosso Deus Jeová fez. A formação do homem, a formação da mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E no verso de número 24 ele diz, miserável homem que eu sou. Então é interessante nós estarmos observando essas coisas, porque existe dentro de mim uma pessoa boa e uma pessoa má, que ficam se degladiando entre si. A pergunta é assim, quem você alimenta mais, o bom ou o ruim? E a palavra vai mostrar diversas conotações daquilo que eu penso, daquilo que eu ajo, as minhas ações, as minhas atitudes e por aí vai. Lutar contra o mundo é estar em um barco remando contra a maré. Este é o nosso cristianismo. Este é o valor de uma palavrinha chamada ágape, o amor verdadeiro da parte de Deus. Entre uma situação ou outra, então, eu tenho esse valor intrínseco, que eu vou complementar com Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu busco na palavra de Deus o conhecimento de Deus para que eu possa pecar menos. Porque quando eu pensar em fazer o bem, o mal já está comigo. Se eu não me policiar, o que acaba ocorrendo? Este mal, ele vence o bem. Ele vence o bem. Ele massacra o bem.
Então é uma luta constante, espiritual e carnal, humana. Então veja bem, porque a vontade nossa, humanamente falando, por este pecado, é neutralizar a nós mesmos. Nós temos uma vontade enorme de matar, de destruir, de criar caminhos tortuosos, puxar o tapete do outro, rir da cara do outro, debochar do outro. E assim, isso para o humano carnal, ele é fantástico. Ele é glamuroso, ele é um holofote. Para nós que vivenciamos o espiritual, é uma luta. Uma luta. Porque buscar o conhecimento de Deus é que nós estudamos já anteriormente. É andar nos caminhos do Senhor humildemente. E andar humildemente é exercitar as virtudes de Cristo. Que são mais de 40 virtudes que nós já colocamos aqui anteriormente. Então este valor intrínseco, ele vai depender da minha linha de pensamento, que eu chamo de filosofia. Que pode ser com base bacana, legal, para que eu tenha uma estrutura, um pilar bonito, ou essa mesma filosofia sendo utilizada no campo da maldade e para apregoar diversas outras conotações que são antibíblicas. Então é um agente complicador. Então veja bem, entre uma situação e outra criou-se uma palavrinha chamada livre-arbítrio. Entre o bem e o mal eu tenho livre-arbítrio. Lembra do fruto da ciência do bem e do mal? O homem agora é conhecedor, assim como nós. Ele pode decidir entre sim e o não, entre o certo e o errado, o pode e não pode. É o livre-arbítrio. É interessante que essa árvore da ciência do bem e do mal já estava no jardim. E nós optamos por ela. Por conta da indução da serpente. Agora, como corrigir tudo isso? Então agora é um trabalho um pouquinho mais forte, vai requerer um pouquinho mais de você, no seu devocional, para com Deus, para minimizar esta questão do pecado, que nós vamos chamar a árvore da vida. Buscar a árvore da vida, buscar os frutos da vida, que começa com o exercício da praxis da virtude em Cristo Jesus. É interessante isso, né? Então veja bem, o apóstolo São Paulo está colocando para nós uma forma forte, dizendo inclusive, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então a pergunta é, você medita na lei de Deus? Você pratica a lei de Deus? Você exercita a lei de Deus na sua praxis? Ou nós apenas estamos passando pela vida e não vivenciando a vida? Porque a salvação, ela é exercitada. Eu adquiri um salvo-conduto, mas eu exercito esse salvo-conduto? Ou eu simplesmente guardo esse diploma numa gaveta? Olha que pode mofar, hein? Olha que pode ter traça e cupim. Não se esqueça disso. Na hora que você for puxar o seu diploma, cadê o diploma? É interessante, né? Para pensar um pouquinho sobre isso. Pense um pouquinho nessa questão do homem interior que está dentro de você, que trabalha constantemente nessa luta incessante. E eu louvo a Deus, porque o Senhor Jesus deixou uma obra maravilhosa e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos diante de Deus, para nos livrar, porque caso contrário, eu mesmo vou me consumir por mim mesmo, por conta deste pecado. Amém, querido? Toma isso nas tuas mãos, para pensar um pouquinho a respeito disso, e vamos agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo, pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, e por nosso Deus Jeová nos conceder vida e vida em abundância. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Shalom Adonai. Pai, a paz. Tchau, tchau. Até um outro momento. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Paz do Senhor.